Bom dia, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Rita de Cássia, congrego aqui na Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos meditar e estudar sobre o tema A Segurança da Salvação. Às vezes nós conversamos com as pessoas, com os cristãos e perguntamos: você tem segurança da sua salvação? E às vezes não sabem nem como responder. Então nós vamos aprender através da Bíblia que nós podemos ter a segurança da salvação. Nós vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 13. Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Antes de tudo, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este dia, pelo fôlego de vida, por este dia lindo que o Senhor nos apresenta hoje. Queremos te agradecer, ó Deus, porque dormimos e acordamos, porque assim o Senhor quis. Te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos pelas nossas parentelas, te agradecemos pela Igreja da Paz, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, cooperadores, as irmãs, os irmãos que cooperam. Quero também colocar diante de Ti a nossa nação Brasil, Senhor, que o Senhor venha a ser o Senhor do nosso Brasil, da nossa nação. Nesta manhã vamos estudar sobre a segurança da salvação, vamos meditar sobre a segurança da salvação. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos olhos espirituais para entendermos aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco hoje, nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, que o Senhor venha abençoar as famílias dos ouvintes, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. E que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A segurança da salvação. Diz assim a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Todo cristão deseja ter a certeza, ou seja, a certeza de quando Cristo voltar no arrebatamento, ou quando a morte chegar para esse cristão irá estar com o Senhor no céu. Eu anotei alguns versículos e alguns vamos ler juntos na Bíblia. Filipenses 1:23 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, Paulo falando, tendo desejado de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo, preso, contribuiu para o proveito do Evangelho e declara nesse versículo 21, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha segurança, tinha certeza da sua salvação. Por tudo que ele sofreu, ele sabia que ele estava levando o evangelho daquele próprio jeito, de tudo que ele passou. E aí ele declara: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque ele sabia que estaria com o Senhor no céu. 2 Coríntios 5:8 diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Fica claro que não existe para os salvos, para os crentes, nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura. A morte do crente leva-o imediatamente à presença de Cristo, logo o morrer é lucro. Isto não significa que Cristo não está presente agora mesmo com os crentes, pois a obra do Espírito Santo é transmitir ao crente
a presença de Cristo. Indica, sim, que agora estamos com o Senhor pela fé e não em pessoa. Quando morrermos, encontraremos Jesus imediatamente. O propósito do livro de João, ao escrever esta primeira carta, é que o povo de Deus tenha esta certeza. Note que João não declara, em parte alguma da carta, que uma experiência de conversão vivida apenas no passado proporciona certeza ou garantia da salvação hoje. Achei isso muito interessante e importante. Supor que possuímos a vida eterna, tendo por base única uma experiência passada ou uma fé morta, é um erro grave. Então, uma vez salvo, pensar que não vai buscar mais a fé, não vai buscar mais a Jesus, não vai buscar mais a santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso é um erro grave. A fé tem que ser viva. Temos que ter experiência com o Senhor todos os dias. Pedimos isso ao Senhor. Esta epístola mostra maneiras de sabermos que estamos salvos como crentes em Jesus Cristo. Tem aqui 9 itens listados e nós vamos estudar cada um. Temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Nós lemos isso em 1 João 5,13. Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ainda em 1 João 4,15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Ainda em 1 João 5, versículos 1 e 5. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha só que bênção. Então, temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 13. Não há vida eterna sem a certeza de salvação, sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé esta que o confessa como o Filho de Deus, enviado como Senhor e Salvador nosso. Um segundo item para termos a certeza da vida eterna. Quando temos Cristo como Senhor da nossa vida e procuramos sinceramente guardar os seus mandamentos. 1 João 2, versículos 3 a 5. Eu vou ler e nós vamos ver ainda a meditação do versículo 4. 1 João 2, 3 até o 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. No versículo 4, aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Sobre não guardar os seus mandamentos. João estava argumentando contra o modo errôneo de entender a doutrina da graça e da salvação. Ele opunha-se aos mestres antinomianos, os quais ensinavam que para o crente abandonar uma vida de pecado era uma questão de opção.
Esses falsos mestres declaravam que a pessoa pode, normalmente, afirmar que conhece a Deus em termos de salvação e, ao mesmo tempo, ser indiferente à sua vontade e aos seus mandamentos e os desobedecer. Está fora. Aqueles que assim procedem, João declara que são mentirosos e não têm em si a verdade de Deus. Querer ser justificado mediante a fé em Cristo, sem o compromisso de segui-lo, significa fracasso. Então, nós temos que guardar as palavras do Senhor e seguir os seus mandamentos. 1 João 3, versículo 24, diz assim: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ainda em 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que muita importância guardar os seus mandamentos. João 8, 31 e 51. Versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiências passadas. É somente quando vós permanecerdes na minha palavra que é possível ter a certeza da salvação. No versículo 51 diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. João 14, 23. Jesus respondeu a Judas, não o Iscariotes, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ainda Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Então, temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ainda 1 João 5,4. Porque todo aquele o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé ela deve ser todo dia aumentada pela graça e misericórdia do Senhor. Temos que buscar isso pessoalmente, para que possamos cumprir os mandamentos do Senhor, não amarmos as coisas do mundo, prestarmos bem atenção às coisas aos nossos redores, para discernirmos aquilo que vem do Senhor e que não vem do Senhor. Precisamos estarmos cheios do Espírito Santo também a cada dia. Que possamos nos lembrar disso e nos enchermos a cada manhã do Espírito Santo, porque sabemos que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Mais um item. Temos a certeza da vida eterna quando, habitual e continuamente, praticamos a justiça e não o pecado. 1 João 2, 29 diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Por outro lado, quem vive na prática do pecado é do diabo. Quem diz a Bíblia, e nós temos que declarar o que está escrito na Bíblia. 1 João 3, dos versículos 7 ao 10. Vamos ler juntos. 1 João 3, dos versículos 7 a 10. Diz assim:
Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meditaremos sobre o versículo 9, que fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Cometer pecado subentende-se que não comete pecado, subentende-se uma ação contínua, todos os dias. João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente. Por quê? A vida de Deus não pode permanecer em quem vive na prática do pecado. O novo nascimento resulta em vida espiritual, a qual leva a um relacionamento sempre presente com Deus. Nesta carta de João, primeira carta de João, cada vez que o João fala do novo nascimento, ele emprega o tempo pretérito perfeito em grego, para enfatizar o relacionamento contínuo e interrupto, iniciado pelo novo nascimento. É impossível espiritualmente alguém ter em si a vida divina, isto é, ser nascido de Deus e viver de modo pecaminoso. Às vezes o crente afasta-se do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado conhecido. O que faz o crente evitar o pecado é a semente de Deus permanecente nele. A semente é a própria vida, a natureza e o Espírito de Deus habitando no crente. Glória a Deus. Pela fé, pela presença de Cristo em nós, pelo poder das santas Escrituras, todo crente pode viver a cada momento livre de delitos e pecados contra Deus. Glória a Deus. Presença de Jesus em nós, poder das santas Escrituras. Podemos viver sempre livre do pecado contra Deus. Glória a Deus. Outro item. Temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. 1 João 3, versículo 14 diz: não sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Vamos ler 1 João 2, dos versículos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o pecado, o delito contra Deus, cega os olhos. Vamos lá. Ainda, em 1 João 4, os versículos 7, 12 e 20. 7, 12 e 20. Então, vamos lá. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus,
e conhece a Deus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amemo-nos uns aos outros. É o que o Senhor fala aqui no versículo 7, porque a caridade é de Deus. O versículo 7 fala, vamos estudar um pouquinho. Embora o amor seja um aspecto do fruto do Espírito, isso está em Gálatas 5, versículos 22 e 23. É uma evidência de novo nascimento. É também algo que temos a responsabilidade de desenvolver. Então, nós temos que desenvolver esse fruto do Espírito, que é o amor. Por essa razão, João nos exorta a amar uns aos outros e termos solicitude por eles e procurar o bem-estar deles. João não está falando apenas em sentimento de boa vontade, mas em disposição decisiva e prática de ajudar as pessoas nas suas necessidades. João nos admoesta a demonstrar amor por 3 razões. Primeira, o amor é a própria natureza de Deus. Deus é amor. E ele o demonstrou ao dar o seu próprio Filho por nós. Compartilhamos da sua natureza porque nascemos dele. Nós vimos no versículo 7. Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em segundo lugar, uma segunda razão. Porque Deus nos amou primeiro. Nós que temos experimentado o seu amor, perdão e ajuda, temos a obrigação de ajudar o próximo, mesmo com grande custo pessoal. Se amarmos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha aí, o amor aperfeiçoado, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Ainda, em 1 João 5, 1, nós lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Em João 13, versículos 34 e 35. Agora é João. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No versículo 35, diz: conhecerão que sois meus discípulos. O amor do grego, ágape, deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Este amor é, em suma, um amor abnegado e sacrificial, que visa ao bem do próximo. Por isso, o relacionamento entre os crentes deve ser caracterizado por uma solicitude dedicada e firme, que vise a promover o sumo bem uns dos outros. Os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir os sentimentos e a reputação uns dos outros, e negar-se a si mesmos para promover um mútuo bem-estar. Glória a Deus, é tão bom amar o irmão, né? Glória a Deus, Senhor. Não há vida eterna, nem certeza, desculpa, irmãos,
Item 6. Vamos lá, terminamos o item 5. A certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. Outro item. Temos a certeza da vida eterna quando temos a consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Vamos ler juntos. 1 João 3. 1 João 3, 24. 1 João 3, capítulo 3, versículo 24. Diz assim a Escritura: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, temos a certeza do Espírito Santo quando temos a consciência do Espírito Santo em nós. 1 João 4, 13. Diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós, somos templo do Espírito Santo, glória a Deus. Temos a certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu. Vamos ler 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos ver 1 João 3. 1 João 3, do versículo 9 a 18. Vamos lá. Diz assim, do 9 ao 18. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ciúmes. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, quando amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, como Cristo fez por nós. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? 18 e último. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. João 13, versículo 15. Fala ainda de temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Então, João 13, versículo 15. Diz assim: Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Muito bom. Último item para nós meditarmos. Temos a vida eterna quando cremos, aceitamos e permanecemos na palavra da vida, isto é, o Cristo vivo. Vamos ler 1 João, versículo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João 1, 1. Diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Oh, glória! O que era desde o princípio,
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. A vida eterna só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. E de igual modo, procedemos com a mensagem de Cristo e dos apóstolos. Vamos ler 1 João 2, versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Vamos meditar neste desde o princípio ouvistes. O crente permanecerá em Cristo como salvo somente à medida em que permanecer no ensino bíblico original de Cristo e dos apóstolos. Isso sugere duas coisas. Primeiro, abandonar o evangelho original, conforme o Novo Testamento é espiritualmente fatal e nos separa de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 1, de 6 a 8. Os crentes devem permanecer biblicamente conservadores quanto à teologia, isto é, sempre seguirem os ensinos do Novo Testamento. Em segundo lugar, é perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres que pregam coisas novas, alheias à fé cristã. Isso está em Judas, versículo 3. Por essa razão é importante estudar a palavra de Deus e ser-lhe fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno dependem disso. Oh, glória! Vamos ler 1 João 1, voltando aqui, dos versículos 1 ao 5. Vamos lá. O que era desde o princípio, nós já vemos. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 4. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 5. E esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O versículo 3 fala: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Esta comunhão, do grego, é koinonia, literalmente significa ter em comunhão, ter em comum. Envolve compartilhar e participar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum. A graça de Deus em Cristo em comum. A presença neles do Espírito Santo em comum. Os dons do Espírito Santo em comum. E um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos da fé. 1 João 4, 6. Nós já vimos que não podemos ter comunhões com as trevas. 1 João 4, 6. Somos de Deus, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E por último, temos a certeza da vida eterna, quando temos um intenso anelo e uma inabalável esperança pela volta de Jesus Cristo para nos levar para si mesmo. 1 João 2 e 3. 1 João 2 e 3. Diz assim:
E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu no nosso lugar, por toda a humanidade. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João 14, João capítulo 14, dos versículos 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus deseja que estejamos com Ele. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos amar ao Senhor, nós precisamos amar aos nossos irmãos, precisamos amar a palavra de Deus, precisamos cumprir a palavra de Deus, precisamos conhecer que coisas que apresentam a nós, se não forem de Deus, é do mundo. E se são coisas do mundo, não nos interessa, porque não temos mais nada com este mundo. Assim como Jesus não tem mais nada neste mundo. Ele é do reino dos céus, do reino de Deus. E nós, salvos, crentes em Cristo Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Sabemos que Jesus virá nos buscar no arrebatamento e estaremos com Ele para sempre no céu. Vamos orar? Vamos orar. Se puder, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nesta manhã te damos toda a honra, toda a glória ao estudarmos sobre o tema a certeza da salvação. Senhor, abençoa o ouvinte, a sua família. Abençoa, Pai, para que meu irmão e minha irmã tenham certeza dessa salvação. Saiba falar também com quem perguntar sobre essa salvação, porque ele crê em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está vivo, crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê e pratica a palavra de Deus, ama a Deus, ama seus irmãos, ama a palavra de Deus. Meu Deus, abençoa, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja continuamente falando aos corações dos ouvintes sobre esta meditação deste dia, a certeza da salvação, que isso possa trazer alegria também no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, do caro ouvinte, porque é muito precioso ter Jesus no coração como Senhor e único Salvador, sabendo que nos espera a volta de Jesus, ou então, se morrermos, imediatamente estaremos com Jesus, no reino de Deus. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoa a todos, Pai. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem. Tira a cegueira dos olhos espirituais. Abre, Senhor, os olhos do coração também, Senhor. Ó, meu Deus, abençoa todas as famílias. Abençoa a nossa nação, Senhor. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade e amém. Fiquem com Deus.